Olá, pessoal. Voltamos nosso bate-papo aqui com a doutora Paula, porque foi tão gostoso, fluiu tanto e a gente tem muito conteúdo para passar para vocês que estão em tratamento ou que vão iniciar um tratamento oncológico. Então, é legal a gente falar sobre algumas coisas que eu considero, e a doutora Paula também considera muito importante, né? Certeza. Que são os efeitos colaterais de uma quimio, uma radioterapia. Por que é interessante a gente falar isso? Porque, querendo ou não, eles ocorrem, né, doutora Paula? Sim. Ocorre. Então, a gente precisa que as pessoas se conscientizem que se a gente iniciar um tratamento contra o dentista oncológico, a gente já consegue muitas vezes minimizar, né? Então, Isso. assim, é preventivo. Então, o que é interessante, Paulinha? A gente falar para o pessoal sobre quais são os principais efeitos colaterais. Porque o que eu tenho para dizer? Muitas pessoas confundem. Acha que a gente só trata câncer bucal. Não Não, é gente, isso. não é Não é isso. isso. Né? Fala um pouquinho para a gente, Paula. Bom, primeiramente a gente comenta com vocês que o dentista oncológico é aquele dentista que trabalha na cavidade bucal, sim, mas os efeitos colaterais pode ser de um tumor de intestino, um tumor de fígado, um tumor de mama, porque a medicação que o paciente toma, a quimioterapia, ela tem um efeito sistêmico, corpo todo. E aí os efeitos colaterais podem ser na boca. Não é todo quimioterápico que causa alterações na cavidade bucal. Pode ser que você passe pelo tratamento oncológico e não sinta nada. Mas dependendo do quimioterápico, ele atua na mucosa da cavidade bucal. E aí a gente lembra de alguns efeitos colaterais principais. Eu começo falando da mucosite. A mucosite nada mais é que uma inflamação da mucosa na boca. Então, as células da cavidade bucal, elas são agredidas devido à quimioterapia, um efeito tóxico. Então, elas não conseguem fazer um ciclo de reprodução, uma renovação celular. Então, abrem-se feridas. E essas feridas são muito doloridas. Muito. Então, o paciente não consegue comer, não consegue beber água, não consegue escovar Não dente. consegue engolir, porque toda a Tem região vários fica graus. comprometida. Isso, tem vários graus, do 1 ao 5. Um mais Isso. leve, o 5 mais grave. O paciente está até internado, né? Exato. Então, a gente consegue trabalhar com a prevenção, com a laser terapia. Sim. Não só na químio, na radioterapia também. Eu São seria até muitos um pouco efeitos. audaciosa de falar que a radioterapia de cabeça e pescoço, aí sim, a rádio local, a grande maioria dos pacientes, quase 100%, se não não falar 100%, vão acontecer lesões na cavidade bucal. Sim, sim. E outros efeitos também, né? Tem vários efeitos colaterais de uma rádio, né? Como a osteoradionecrose. Sim, a radioterapia de cabeça e pescoço, ela atinge a região medular do osso, que seria a parte interna do osso, onde circula o sangue. Apesar das pessoas acharem que o sangue é um tecido morto, ele é um tecido altamente vivo, né? E quando o paciente faz a radioterapia, e depois do procedimento de oncológico, ele faz algum procedimento cirúrgico na cavidade bucal, e aí eu coloco todos os alertas aí, ó. Você já fez radioterapia de cabeça e pescoço? Você já usou algum quimioterápico associado com algum bisfosfonato, que são medicações para conter o cálcio no osso? Atenção, não é todo procedimento odontológico que você pode fazer. Você precisa estar orientado de um dentista oncológico e de um oncologista, tá? Então, a osteoradionecrose é pela radioterapia no pós-tratamento. E a osteonecrose, quem não fez só a químio, mas que o remédio pode interferir. Mas ainda durante o tratamento, eu lembro das infecções oportunistas, tá? Por exemplo, a candidíase. A candidíase também dói, incomoda muito. Então, região de língua, garganta, né, que é a orofaringe, isso tudo, o paciente pode sentir muita dor. E com a laser terapia, a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida do paciente. E, infelizmente, né, Paulinha, a gente vê as orientações orientações, digamos assim, muito pobres nessa questão,
né? Sim, Por falta de informação mesmo, não é nem por mal, é por falta de informação e de orientar tratamentos que existem para minimizar isso. E aí fica muito restrito a bochechos, coisas que não vão aliviar de fato, ser tão eficientes quanto um tratamento de laser terapia. com certeza, com Concorda certeza. comigo? Com certeza. Só lembrando aqui que a gente está ao vivo e se você está vendo esse vídeo muito tempo depois, nós estamos confinados por causa do coronavírus, né? E o meu cachorro Exatamente. está latindo aqui, gente. Nós não vamos parar o vídeo E por os causa disso. aviões estão passando aqui perto de casa. Que isso fique bem Eu não enfatizado aí estou no para consultório. vocês. Não, imagina. Bom, tem uma coisa que eu quero falar. É a Pode respeito falar. da perda de paladar e associada a isso a xerostomia, que é a boca seca, tá? Que é um dos efeitos colaterais mais presentes nos tratamentos. Exato. A gente consegue aliviar para o paciente. Não vou dizer que a gente consegue resolver, mas aliviar uns 80% com laser a gente consegue em terapias adjuvantes, O que tá? já é uma grande coisa, né, Paula? Com certeza. 80% é um número 80% em significativo, oncologia é muita coisa. onde a gente Anotei, consegue possibilitar com que ele se alimente. exato. Eu anotei aqui também sobre a osteoradio-necrose, não, sobre a radiodermatite. Ah, sim, é importante falar. Consiste de uma inflamação na região irradiada, então, da Sim. nossa área aqui falando, né, área de cabeça e É, pescoço, aonde vai haver como se o paciente tivesse tomado sol só no local. fica Com laser, aquele a queimado, gente, né? exato, a gente consegue trabalhar para não abrir feridas, porque se abre ferida, tem que interromper o tratamento oncológico. Exato. Paciente, a gente quer trabalhar para que você não interrompa o seu tratamento oncológico. Exato. Esse é o nosso objetivo, é qualidade de vida e não interromper. Qualquer ferida é porta de entrada para infecção de bactéria, fungo e E qualquer vírus. interrupção na oncologia retardar o final do tratamento, isso diminui o sucesso do Isso gera tratamento. muita ansiedade para o paciente. E eu Exatamente. concordo com meus pacientes, porque um dia Sim, na oncologia é muito tempo. é muita coisa. E não vai ser um dia só. O paciente com ferida, que não tratou, não fez profilaxia com laser, não teve um cuidado do dentista oncológico, ele vai ficar parado no mínimo aí uns 5 a 7 dias. É, Porque faz diferença. é o tempo que tem de renovação celular. É o tempo para fechar as feridas. Não Exato. pode irradiar um tecido ferido. A Exato. radiação em cima de tecido ferido é mais ferida. E aí o paciente piora. É. Tá? O trismo também, né, Paula? Que a Sim, gente percebe bastante nos nossos pacientes, sim. onde fica tudo enrijecido, Exato. trava essa região, aí o paciente não consegue se alimentar, não consegue levar a vida dele. Já é difícil um tratamento de câncer, né? E aí, quando esses efeitos a gente deixa surgir aí e ficar bem presente, então o nosso papel é ir minimizando tudo isso, né? O trismo que a gente vê, a cárie por radiação pós-tratamento. Sim. E eu lembro que você falando de trismo. Trismo, gente, é o travamento da boca. Não tem como o dentista trabalhar sem ter um fisioterapeuta trabalhando em Isso, a equipe conjunto. multi. Nós somos uma equipe multi e eu respeito muitos profissionais de saúde. Faço menção aqui à parte da enfermagem, que eu admiro muito. Sim, Os também. fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, Nutricionistas, porque nós fonos, fonoaudiólogos. não tem como trabalhar sem uma equipe multi. Né? Verdade. Infelizmente, como a Raíssa falou no último vídeo, nós não trabalhamos em grandes centros. Ela ainda está em São Paulo, ela tem um grande centro lá a favor dela, mas eu não. Então, eu tenho colegas que eu encaminho, eu tento trazer o melhor dos pacientes aqui para Juiz de Fora, entendeu? Para que Sim. tenham qualidade de vida. Que bom, Paula, que bom. Faz toda a diferença. Exato. Bom, eu acho que dentro disso a gente falou de tudo. Você falou Sim. de cárie de radiação. O paciente Sim. fez radioterapia de cabeça e pescoço. Há uma alteração do esmalte do dente desse paciente. Sim. Então, ele pode ser um paciente que não ingere tanto açúcar, tenha boa higienização. Porém, a radioterapia altera a estrutura do dente dele. Ele precisa de ter um acompanhamento. Estou com um caso desse
e são cáries difíceis de tratar, é fácil virar um canal, precisa haver um acompanhamento periódico mesmo com o cirurgião dentista, tá? Exatamente. E outra coisa que eu acho interessante, Paula, a gente falar para o pessoal, eu tenho um caso no consultório onde foi diagnosticado um tumor, justamente porque ele foi para o consultório porque ele queria fazer reabilitação. E a gente viu no exame radiográfico um sinal de anormalidade, a gente foi investigar isso tudo, e aí a gente entendeu que o paciente estava com um tumor. O que acontece? Eu, como eu já tenho experiência nessa área, eu já identifiquei e a gente já começou todo esse processo. Mas muitas vezes a gente vê que, e não é por mal, é por falta de conhecimento, repito novamente, que a pessoa não tem essa visão ampla, né? Quando vai avaliar talvez um raio-x, um exame e tudo mais. Essa pessoa, aí ela começou o tratamento, né? Da quimioterapia, da radioterapia e tudo mais. Mas ele foi para reabilitar, colocar implante, para o pessoal entender, né? E aí o que acontece? Esse paciente, tô aproveitando você, tô te sugando aqui pro pessoal, porque você, a Paula, gente, além de dentista oncológica, ela é cirurgiã mesmo, ela faz cirurgia, né? Dá aula disso, né, Paulinha? E ela faz implante. Então, eu quero que você passe essa informação para o pessoal, Paula, de como que fica essa reabilitação pós-tratamento oncológico, né? Porque tem restrições. E é importante o dentista também saber. Exato. Nós vamos dividir em 2 grupos. Paciente que fez radioterapia de cabeça e pescoço e paciente de quimioterapia. Sim. Número 1, paciente de rádio. Se você fez radioterapia, paciente, de cabeça e pescoço, irradiou maxila e mandíbula, o seu osso mudou a conformidade dele, a parte interna. O osso, apesar de não parecer, existe sangue circulando nele, na parte medular, que é a parte interna. Eu brinco até com meus pacientes, uma forma bem lúdica e bem fácil deles entenderem, que é aquele chocolate soufflé. Sem fazer propaganda, mas é a forma que eu consigo explicar. A parte interna do chocolate, ela é toda porosa, assim como o nosso osso. E a parte externa é mais durinha. Aquela parte interna é a vida do osso. É dali que vem, não só ali, mas tem uma outra parte que fica externa, mas é dali que vem a vida do osso. O paciente que faz radioterapia, esse osso, ele diminui a vascularidade, ele fica mais compacto, mais duro, como se fosse uma barra de chocolate inteiriça, né? Uma forma bem clara do paciente entender. Então, se o paciente faz implante ou qualquer tipo de extração de dente, gente, pode ser, eu tenho caso de paciente que extraiu um pré-molar por doença periodontal. Os dentistas sabem o que eu tô falando, é uma cirurgia muito simples. Mas depois ele teve o quê? Uma osteoradionecrose, necrosou a mandíbula do paciente. Então, isso é extremamente importante, gente. Exatamente. Para você fazer uma cirurgia, tem que ser um caso muito restrito. Por exemplo, eu tenho um paciente que fez a radioterapia com 17 anos e agora com 19 e 20 precisou de fazer extração de sisos. Não é eletivo. É necessário por causa de infecção. Sim, é diferente. É diferente. Você entende que são 2 casos diferentes? Então, ele passou pela terapia hiperbárica, que é um tratamento junto com a laser terapia. São duas coisas. O paciente trabalha com laser e com a terapia hiperbárica, que é uma câmera onde o paciente entra 100% de oxigênio, várias sessões, e aí para ajudar a cicatrizar esse osso. Porque senão o osso não cicatriza. Tá? Então, se você vai fazer um implante nesse paciente, uma cirurgia, você tem que estar muito certo do que você vai fazer e orientar muito bem esse paciente. Sim, porque o paciente ele não tem esse conhecimento, ele também não é obrigado a saber. E o dentista, mas o dentista, por isso que tem que ser ou um dentista oncológico e alô dentistas, se passou um tempo e esse paciente caiu na sua cadeira, no seu consultório, muito cuidado, muito cuidado. Encaminha para profissionais que são da área, porque é uma responsabilidade gigantesca, né? Sim, as sequelas são muito grandes, muito grandes. Muito grande. E não é legal, gente. Eu já vi casos de osteonecrose, assim, é muito triste. Agora, grupo 2, pacientes que fizeram principalmente tratamento de câncer de mama.
e que fazem uso de bisfosfonato, que são os famosos, eu tomo um cálciozinho. Uhum. Paciente que falou isso, as minhas anteninhas já ligam. Porque essas medicações, e paciente com metástase óssea também, Sim. são pacientes que tomam esses medicamentos para quê? Para conter o metabolismo ósseo. É como se desse um stop, ou pelo menos diminuísse, tá? Uhum. Então, a cicatrização do osso, assim como eu falei antes, é diminuída. Sim. Então, pode parecer inofensivo, mas não é. Não, não. Exatamente, Paula. Por isso que é tão importante a gente mostrar esse conteúdo pro pessoal. E vamos falar de mais assuntos dia desses, hein? Porque se deixar, a gente fica falando aqui também. O que aconteceu? Ai, Paulinha, o que aconteceu? Paulinha, tá viva? Paulinha? Paulinha, você tá viva?